ser pai. Ser pai para muitas pessoas pode parecer simples. Quem diga que os pais são apenas fornecedores do gameta masculino. Há pessoas que dizem que qualquer um pode ser pai. E tem cá minhas dúvidas. Pai, na verdade, é aquele que cria, que dá amor, aquele que sustenta. O pai de verdade, ele não abre mão do privilégio de educar, de dar o exemplo, de junto com a mãe fazer com que os seus filhos se tornem cidadãos. Muitas pessoas, nos dias de hoje, não valorizam essa condição maravilhosa de ser pai. Responsabilidade, manutenção, exemplo, cuidado, instrução, zelo e por aí se vai. Muitas pessoas acabam pensando erroneamente que os seus filhos devem ser a cópia deles ou a realização dos planos frustrados dos pais. Eu penso que não. A função do pai é fornecer a direção, a instrução, é conceder aos filhos a possibilidade deles próprios tomarem suas decisões, mas utilizando o critério correto, utilizando-se dos métodos corretos. Há uma responsabilidade muito grande de ser pai. Existem muitos supostos pais, como você verá no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais um vídeo do canal. Eu quero agradecer muito a você que está nos diversos lugares do Brasil e do mundo. Você, meu amigo, minha amiga, que está na região sul do país, sudeste, centro-oeste. Você que está no Planalto Central do Brasil, no nordeste, no norte, no leste, no oeste. Enfim, você que nos prestigia com a sua audiência. Saiba que você é uma pessoa muito especial. Eu tenho plena convicção que é uma pessoa diferenciada, porque é como eu sempre digo, você destina parte do seu precioso tempo para assistir aos vídeos do canal Vigilante da Razão. Isso muito me alegra, porque eu particularmente me sinto um privilegiado. Muita gente nos assistindo, as visualizações do canal têm aumentado muito, consideravelmente, e isso para mim é motivo de grande alegria. Saiba que você é parte fundamental do crescimento do canal Vigilante da Razão. Eu sempre digo para você. E se por um acaso você ainda não me conhece, meu nome é Denilson Douglas. Eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão, um canal que trata sobre diversos assuntos. Sobre ateísmo, religião, agnosticismo, política, filosofia e um pouco de cada coisa, para deixar você sempre muito bem informado. Como vocês podem ver, hoje é um vídeo diferente e eu gostaria de fazer aqui algumas reflexões sobre a importância de um pai. Denilson, você está seguindo a tendência, já que hoje, domingo, Dia dos Pais? Não. Até porque esse é um conteúdo que pode ser assistido por diversas pessoas em diversos momentos do ano, porque fala a realidade, né? As conclusões que nós chegamos sem muito esforço, bastando apenas nós contemplarmos o que nos rodeia. E o que nos rodeia, por exemplo, no que diz respeito aos pais. Primeiro que a palavra pai, ao contrário do que muita gente pensa, é uma palavra muito forte que representa para cada um de nós algo muito especial.
pai vem de patre, do latim, e representa o genitor, aquela pessoa que cuida, aquela pessoa que se dedica à educação da sua prole. E quando a gente mais a fundo procura perceber a importância de um pai na vida e na estrutura psicossocial de uma criança, é muito importante. E saibam vocês que muitos dos problemas que hoje afetam a humanidade partem exatamente de famílias desestruturadas, de pais que não têm cumprido com a sua função para com os seus filhos. E isso é muito sério. As crianças, como todos nós sabemos, estão em fase de crescimento, estão em fase de estruturação do seu caráter, da sua personalidade, e esse pai precisa dar assistência, precisa dar apoio, não só material, como também emocional, apoio intelectual, apoio psicológico. Nos dias de hoje, por exemplo, há pessoas que terceirizam a função paterna e também a função materna dos seus filhos com as redes sociais. Terceirizam com as redes sociais, terceirizam com a igreja, terceirizam com a escola, e cada uma dessas estruturas tem um papel na estruturação que eu me referi do caráter e da personalidade de uma criança, mas pode ter certeza que a função dos pais é fundamental. Eu lembro que quando meu pai era vivo, eu ouvia muito ele falar sobre as coisas da vida e até mesmo os conselhos que ele me dava, que não eram muito aproveitáveis nos dias de hoje, eu costumava analisar de forma muito crítica, porque era o meu pai. E as pessoas tendem a ter na figura paterna um ser que expressa força, que expressa sabedoria, que expressa um certo pulso na condução dos negócios da família. É bem correto isso, que nos dias de hoje essa posição não é exclusividade dos pais, dos homens, mas as mães exercem um papel também fundamental na educação dos filhos e até mesmo no sustento de uma família. As mães solos que os diga, ou mesmo aquelas mães que de forma muito moderna e atual se revezam nos cuidados da família com os pais. Mas eu quero falar sobre pais. Você sabia que em algumas sociedades os pais, a figura paterna, é como sendo um patrão? No decorrer do tempo, os pais que são patrões dos seus filhos, que são patrões da sua esposa, é uma figura muito, mas muito inadequada para os padrões de hoje. Mas algumas sociedades entendem os pais dessa forma. É como se todos os membros da família devessem respeito, obediência e até algum tipo de veneração à figura paterna. Isso não é adequado para os dias de hoje, porque todos nós sabemos que os pais, por mais que sejam experientes, por mais que tenham uma carga de vivência maior do que os filhos, por mais que tenha atribuições que às vezes diferenciam-se das mulheres, mas esses pais são seres humanos, são suscetíveis a falhas, a erros, e é necessário que haja uma relação muito mais saudável do que essa que eu falei, do pai-patrão. Na realidade, mesmo nos dias de hoje, nas sociedades modernas, é comum que os pais digam em alto e bom som: enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai me obedecer, você vai fazer aquilo que eu mandar, aquilo que eu ordenar, independente da sua própria vontade. Essa forma de educação tem perdido espaço. Eventualmente, algumas pessoas resistem ainda, mas a tendência é que os pais se tornem amigos dos seus filhos. A tendência é que os pais se tornem mais compreensivos com a realidade dos seus filhos. A tendência é que esses pais não confundam autoridade com autoritarismo. A tendência é que esses pais se tornem mais amorosos, mais carinhosos. Não que vão perder o seu caráter de líder, mas vão desempenhar no decorrer de toda a vivência dos seus filhos, da família em si, uma relação muito mais
amistosa, muito mais agradável, porque ninguém aguenta viver num lar onde só se recebem ordens, só se recebem esporros, só se recebem coisas que não venham somar na intelectualidade, na vida psicossocial do filho e de todos os membros da família. Então, meus amigos e minhas amigas, essa introdução que eu faço hoje ao vídeo é justamente para que nós tenhamos em nossa mente que as coisas mudaram. A figura do pai patrão é inaplicável nos dias de hoje. A figura do pai que apenas gera o filho, que apenas administra e mantém financeiramente a família, não se admite nos dias de hoje. Essa é a minha opinião. É o jeito que eu crio os meus filhos. Eu vejo os meus filhos como amigos. É claro que há uma responsabilidade, como já foi falado, mas não precisa nós replicarmos as formas até mesmo grosseiras pelas quais nós fomos criados. Muitos de nós fomos criados, claro, as pessoas com mais de 30 anos de idade. Então, dito isso, é bom lembrar que somos seres racionais, somos seres que temos uma inteligência e por conta disso nós não vamos tratar os nossos filhos como os animais tratam. Você sabia que alguns grupos de animais, algumas espécies de animais, a partir do momento que o filhote cresce e se torna jovem ou adulto, os pais simplesmente os expulsam do seu convívio, porque os filhotes irão se tornar concorrentes seus. Nós não podemos pensar dessa forma, né? Nós não podemos agir dessa forma. É importante que a gente entenda que os filhos sempre serão nossos filhos e nós podemos cultivar laços de amizade, laços de respeito e de consideração para com os nossos filhos. Vale lembrar que para nós humanos, a função de um pai ultrapassa a questão da geração e do sustento. Eu insisto em dizer, um pai pode se tornar, sim, um amigo do seu filho. Eu, particularmente, sinto muita falta do meu pai e gostaria muito de estar compartilhando dos bons momentos de uma vida adulta com ele. Infelizmente, não tenho essa possibilidade, não tenho esse privilégio, porque meu pai se foi faz tempo. Então, é preciso que a gente considere em muito boa estima os nossos pais. Mesmo aqueles que utilizaram métodos retrógrados, arcaicos, para nos criarmos. A gente precisa entender que era a época que eles vivenciavam. Hoje a gente tem a possibilidade de não replicar tais ações que não são aprováveis, que não são aceitáveis, certo? Então, meus amigos e minhas amigas, eu também não poderia perder a oportunidade de passar para você um ponto de vista que eu tenho a respeito da paternidade do ponto de vista religioso. A necessidade de um ser humano ter uma figura paterna é tão grande que alguns especialistas afirmam que a ideia da crença num Deus Pai parte do pressuposto de que o filho precisa de um pai e se aparentemente, pelo menos no pensar dos religiosos, somos pessoas dotadas de alma e de espírito, o nosso espírito tem um dono, tem um genitor, por assim dizer, tem um criador. Então os religiosos adotam a figura de um Deus Pai, porque eles compreendem também que além de nos gerar lá no Jardim do Éden, né, de gerar o primeiro casal, os religiosos judaico-cristãos, eles pensam que esse paizinho se preocupa conosco e nos ajuda porque ele é pai, não é padrasto. Tem até um ditado que diz assim, Deus é pai e não é padrasto. Só que esse entendimento a gente precisa questionar. Por quê? Porque todos os pais entendem as necessidades dos seus filhos e vão zelar para cumprir com todas as necessidades dos seus filhos, claro, dentro das suas próprias condições. Então, se eu admito a existência de um Deus que é Pai, imaginem vocês que esse Deus vai, sendo Ele onisciente, Ele vai saber de todas as necessidades dos seus filhos. E que Pai é esse que, parafraseando a Bíblia,
Se o filho pedir um peixe, vai dar uma serpente. Se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra. Na realidade, o que a gente percebe é que os religiosos, eles não observam isso. Que o Pai que eles admitem que existe e que está intercedendo por nós, está nos ajudando, está, na verdade, fazendo por nós, Ele nunca nos ouve, Ele nunca nos escuta, Ele nunca nos atende. Ele, caso exista, está ciente de todas as nossas necessidades, mas escolhe nos submeter a um sofrimento. E muitos dizem que esse sofrimento é fundamental para que nós possamos crescer enquanto pessoas, possamos amadurecer enquanto pessoas e possamos depender cada vez mais desse Pai. Agora, imaginem vocês, se nós, como seres falhos, como seres imperfeitos, não queremos tornar os nossos filhos eternamente dependentes de nós. Há filhos que passam muito tempo na casa dos pais, mas os pais muitos pais tentam de todas as formas convencer esse filho que ele precisa andar com as suas próprias pernas. Não é por má vontade de receber esse filho em suas casas, mas por saber que a experiência, o fazer por si, o construir algo que ele possa chamar de seu, é muito primoroso para um filho, é muito valioso, é algo extremamente importante. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele necessita ou Ele deseja que os seus filhos tornem-se eternamente dependentes dele. Só que essa dependência não é correspondida com a manutenção que os seus filhos precisam. Há muitas pessoas aí que, por exemplo, dependem do básico, precisam do básico. Que pai é esse que vai escolher manter os seus filhos na mais difícil situação, tendo o ouro e a prata nas mãos, tendo a solução para iluminar o caminho do seu filho e conduzi-lo pelo melhor caminho a ser seguido? Eu particularmente não entendo. Eu particularmente não aceito essa ideia. Porque se o meu filho pede, pai, eu quero uma mochila, eu preciso de uma mochila, eu vou dar essa mochila, se eu tenho condições de comprar. Se o meu filho pede uma roupa, uma camisa, olha papai, eu preciso dessa camisa aqui, compra para mim. Eu digo, sim meu filho, eu vou comprar. Tendo as condições, sendo realmente aceitável esse pedido, é claro que eu vou conceder. É muito simples a gente entender que os pedidos que os filhos de Deus Pai fazem a Ele, seja qual for a religião, seja o Alá dos muçulmanos, seja Jeová dos judaico-cristãos, seja, por exemplo, Vishnu, seja Baphomet, seja qualquer entidade, você pede e você não recebe. Ah, Denilson, mas existem pessoas que recebem sim. As entidades concedem a elas as condições para que elas prosperem. Isso é um absurdo, isso é mentira. Na verdade, as pessoas conseguem com seus próprios esforços, com as facilitações que surgem na sua caminhada profissional, pessoal, familiar. Deus algum nos dá nada. Ah, mas Ele já deu a vida, Ele deu o seu próprio Filho para morrer em favor de nós. Essa história já é antiga, já é uma história manjada e todos nós já percebemos que há falhas nessa narrativa. Então, por favor, quando você for abrir sua boca para dizer que você tem um Deus Pai, Ele lhe criou e Ele lhe mantém. Seja sincero consigo mesmo, seja honesto. E note que tudo que você conquista é com o seu próprio esforço, é com o seu próprio suor. Se existisse um Pai todo-poderoso que pudesse cuidar das suas necessidades, que pudesse atender todos os seus rogos, todos os seus pedidos, você acha que a sua vida estaria do jeito que está nesse momento? Você acha que você estaria sofrendo nos leitos dos hospitais como você está? Você acha, por exemplo, que você estaria batalhando o emprego tanto e as portas não se abrem?
Você acha que você estaria com dificuldades financeiras, emocionais, dificuldades na saúde, dificuldades de moradia, dificuldades das mais diversas sortes de dificuldades? Então, meu amigo, é preciso você entender. Se você tem um pai terreno, valorize esse pai, porque é ele a quem você deve a vida. É a ele que você deve sua educação, a pessoa que você se tornou hoje, a consciência que você tem da sua própria vida, da sua própria existência, dos seus próprios deveres, dos seus próprios direitos, sabe? Celebre não apenas no dia de hoje, mas também em outros momentos da sua vida, quem realmente faz por você. Não faz sentido você todos os dias se pôr de joelhos, se dirigir a uma entidade espiritual que supostamente está te ouvindo. E na verdade você está falando consigo próprio. Na verdade você não tem resposta. Denilson, mas Deus fala no meu coração, Ele é meu Pai, Ele está comigo o tempo todo. Não diga isso, meu amigo, não diga isso. Porque aí você vai ter que conceber, por exemplo, um Deus Pai que te acompanha todos os dias e que viu quando você se acidentou, quando você se machucou, quando você reprovou na prova que você fez, quando você teve uma desilusão amorosa, quando você investiu e o seu investimento foi frustrado, quando você tentou desenvolver um projeto e esse projeto foi falido, e Ele quer te ensinar alguma coisa com isso? Você não acha que já está de bom tamanho o sofrimento que você vem passando? Você não acha que já está de bom tamanho todas as lutas, angústias, dúvidas, questionamentos? É bem melhor você parar e entender o que é a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é que os nossos pais nos geraram. Eles e apenas eles foram partícipes da nossa existência, e quando nós fecharmos os olhos, adeus e tchau, não tem mais, acabou, as cortinas se fecham. Então, antes que essas cortinas se fechem, eu gostaria muito que você aterrissasse no solo, na realidade. Não existe paizinho todo poderoso que sustente você, não. Você tem sido sustentado com os nutrientes que você tem ingerido, você tem sido sustentado com o caráter que você tem desenvolvido, você tem sido sustentado com o seu trabalho, com o suor do seu rosto, você tem sido sustentado de outras formas e não de forma maravilhosa, de forma miraculosa, de forma divina. Não existe essência de Deus algum em você. Não existe o gameta divino em você, a essência divina em você. Infelizmente, não existe, meu nobre. Então, que fique dado esse recado. Aproveite a vida, repito, com as pessoas que realmente fazem por você. E não se alimente de falsas expectativas e de falsas noções de mundo fantasioso, místico, supersticioso. Isso só vai te levar para um abismo intelectual. Isso só vai te levar para uma grande frustração emocional. Quando você perceber que ao fechar a porta e deitar-se na sua cama, você está sozinho. Não há ninguém com você. Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, pessoal.